Tem muita clínica ouvindo falar dos créditos da reforma tributária, como se isso fosse resolver boa parte do problema, como se a lógica fosse simples. Vai pagar de um lado, mas vai recuperar do outro. Só que na prática, isso pode não acontecer desse jeito. E esse é um dos pontos que mais geram ilusão. Porque a palavra crédito soa positiva. Ela passa a sensação de compensação, de alívio, de vantagem. Mas a pergunta certa não é se o sistema prevê crédito. Ele prevê crédito. A pergunta certa é quanto crédito a sua clínica realmente consegue aproveitar. Porque uma coisa é a regra permitir, outra coisa é a sua estrutura de negócio gerar de fato esse aproveitamento. E para muitas clínicas, esse pode ser justamente o ponto de frustração. Quando o assunto entra em crédito tributário, muita gente simplifica demais. Pensa assim: se eu vou pagar tributo nesse novo modelo, então também eu vou me creditar e equilibrar a conta, porque o sistema fala em neutralidade tributária. Só que esse raciocínio pode ser perigoso, porque o aproveitamento de crédito depende do tipo de gasto que a operação tem. E é aí que a realidade de muitas clínicas se distancia da expectativa. Nem todo custo tem o mesmo potencial de gerar crédito. Nem toda estrutura operacional favorece esse aproveitamento. E nem toda a clínica tem um perfil de despesa que conversa bem com essa lógica. Então, antes de se animar com a ideia de que vou compensar isso como crédito, o empresário precisa olhar para uma pergunta muito mais objetiva. A minha clínica compra, consome e opera de um jeito que realmente favorece esse crédito? Essa é a análise que falta em muita conversa superficial sobre a reforma. Não adianta saber que é um sistema que é um IVA dual e que vamos ter neutralidade tributária. A conversa é um pouco mais profunda. Na prática, muitas clínicas médicas têm uma estrutura de custo que não é tão forte em itens com potencial de gerar crédito. E isso acontece porque boa parte do peso do negócio pode estar em elementos como folha de pagamento, serviços, prestadores de serviço, uma estrutura operacional com custos fixos administrativos. Ou seja, não basta você ouvir que haverá crédito, é preciso entender de onde esse crédito viria. Se a sua operação tem pouca base de insumos ou despesas efetivamente creditáveis em volume relevante, a compensação desses créditos pode ficar bem abaixo da sua expectativa. E quando isso acontece, o efeito final da carga tributária pode ser bem diferente do discurso otimista que você ouviu nas mentorias e nos cursos ou mesmo na internet. A frustração geralmente nasce assim. O empresário ouve uma análise ampla do setor sobre o novo sistema e entende que existe uma lógica de crédito e conclui que isso vai equilibrar o impacto na sua operação, na clínica dele, mas não olha para dentro de casa. Só que quando a análise desce para o nível da operação, ele percebe que a conta não fecha com tanta facilidade. E por quê? Porque a clínica real não é só feita de teoria tributária. Ela é feita de uma estrutura concreta. Ela é feita de custos específicos. É feita de um modelo operacional que muitas vezes não entrega o volume de crédito que a narrativa prometia. Então o problema não está em a regra falar que existe crédito. O problema está em transformar isso numa expectativa genérica para negócios muito diferentes entre si. E é por isso que eu tenho insistido nessa ideia ao longo dessa série. O setor da saúde não pode ser tratado como um bloco único. E clínica médica não pode ser analisada como se estivesse na mesma dinâmica de outras operações mais robustas ou mais intensivas em insumos. Agora vamos ao que realmente importa.
O que muda quando a clínica aproveita menos crédito do que imaginava? Muda a carga efetiva, porque o empresário tem olhado para a reforma esperando uma compensação que, no fim, pode não se confirmar no mesmo nível. Segundo, muda a sensação de segurança, porque a clínica passa a perceber que o benefício setorial sozinho não fecha a conta. Terceiro, muda a qualidade da decisão, porque quem parte de uma premissa errada tende a decidir errado depois. E aí essa decisão vai impactar no regime, vai impactar no preço e vai impactar na estrutura. E pior, vai ser uma decisão tardia sobre se a sua organização precisa de uma reorganização da operação. No final, a consequência é bem simples. A clínica pode descobrir que o problema não está só na alíquota, está na composição do próprio negócio. E essa é uma descoberta importante, porque ela muda completamente a forma de se preparar. Então, em vez de repetir, vai ter crédito? A clínica precisa responder uma pergunta bem mais madura. O meu modelo de operação gera crédito suficiente para aliviar de forma relevante a carga real? Essa pergunta exige verdade, exige transparência, exige números, exige diagnóstico. Exige parar de analisar a reforma pelo discurso e começar a analisar pela estrutura da sua clínica. Porque se a resposta for não tanto quanto eu imaginava, então a preparação precisa ser outra. A conversa deixa de ser ótimo, está resolvido e passa a ser eu preciso rever minha margem, meu caixa, meu regime tributário, meu preço, a minha eficiência com muito mais seriedade. E sinceramente, esse é o tipo de conclusão que protege mais a clínica do que qualquer entusiasmo precipitado. Então guarda isso. Crédito tributário não é sinônimo de alívio automático. A existência do crédito no sistema não garante que a sua clínica vai aproveitá-lo. Não em volume suficiente para compensar o impacto da reforma. E quanto antes você entender isso, melhor. Porque daí você vai parar de trabalhar com uma expectativa genérica e começar a trabalhar com a realidade operacional do seu negócio. Lembra que nós estamos numa série. No próximo vídeo eu vou entrar em um dos pontos mais sensíveis dessa série, o caixa. Porque tem clínica que não vai sentir o primeiro problema na alíquota, vai sentir no dinheiro disponível para operar. É aí que entra o split payment. Muitas novidades nessa reforma, mas a gente está aqui para caminhar junto. Conta com a gente. Nós somos da Integral Prime. Tchau! Te vejo no próximo episódio.